começando mais um Close Certo com a maravilhosa Silvia Castanheira Reich. Isso mesmo, Raik. Acertou. Ela é ginecologista e obstetra especializada em saúde da mulher e também uma super defensora do parto humanizado. Muito obrigada, viu, por estar aqui Imagina. hoje conversando com a gente. É um prazer ter sido convidada. Estou muito feliz de estar aqui, de verdade. E é um assunto, saúde feminina, né, da mulher, muito importante. Então, vamos começar do começo. Conta pra gente, no início da sua carreira, você sempre sonhou em ser médica? Nunca sonhei em ser médica, mas eu sempre tive muito isso de acolher, de cuidar. Sempre gostei muito. Eu sempre fui a mãe das brincadeiras. Sabe quando eu sou a Sei. mãe, o papai? Sempre gostei muito dessa história de ajudar. E aí aconteceu um fato triste na minha vida, acredito que o fato mais triste que foi. E meu irmão faleceu e ele foi assassinado Ai, sinto muito. comigo. E aquele dia eu decidi que eu ia ressignificar aquela situação. Que nos meus braços, ninguém mais morreria sem eu poder ter a ajudar. Sem eu poder fazer realmente alguma coisa. Com o tempo eu fui vendo que não é tão fácil assim, não é tão simples. E também fui aprendendo que a gente também não só ajuda a pessoa a ficar viva fisicamente, mas também mentalmente. Por isso que hoje em dia eu ajudo muito as pacientes em relação à parte física, né? Mas ajudo muito também nessa parte mental. Meu Deus, mas isso aconteceu, você era muito nova? Eu tinha 17 anos. Menina, que Foi trauma! quando eu decidi. Mas eu consegui mudar essa história. Eu consegui. E acredito que tudo tem um propósito na vida, né? E assim, eu consegui com isso ajudar muita gente. Eu consegui com isso, fez muita diferença na minha vida, da nossa família, mas eu consegui também fazer muita diferença na vida de outras pessoas. Eu acredito mesmo que se não tivesse acontecido isso, eu não teria feito medicina. Olha que loucura. Então, assim, foi uma coisa que eu decidi fazer. Sabe aquela historinha que quando você tem um limão, você tem a opção de fazer uma limonada ou chupar o limão? Eu Uhum. decidi fazer uma limonada. E hoje eu consigo fazer diferença. Acho que sim, acho que estou fazendo um pouco de Faz e diferença. muito. Muito obrigada, aliás. Imagina. E aí você começou a fazer medicina e você foi pra ginecologia. Você virou ginecologista. Onde que foi essa área depois pra ir pra cuidar da saúde da No mulher? finalzinho, ainda tive aquela história de salvar vidas, aí pensei em fazer cirurgia, pensei em fazer alguma coisa mais invasiva, digamos assim. E no finalzinho eu tive alguns professores que eu apaixonei pela ginecologia, pela obstetrícia, isso de acolher a mãe, né? De acolher a mulher, de acolher a menina, de conseguir também defender. As pessoas ainda falam assim, você é feminista? Eu não sou feminista, mas eu acho que a gente tem muita coisa ainda a se lutar, a conseguir. Isso foi uma das formas que eu consegui, que eu fiz para poder ajudar essas mulheres, me ajudar também, né? Ajudar minhas netas, quando eu tivesse se for menina, mas sim ajudar as mulheres, usando a ginecologia para isso. Quais foram os principais desafios que você observa na saúde atualmente da mulher? Vou falar uma coisa que parece que não é muito real, mas hoje eu vejo que o excesso de informação é muito ruim para a mulher. O excesso de informação errada. A gente tem muito acesso hoje à internet, à informação e muito desserviço na internet. Então, não sei se você ficou sabendo agora, a gente teve mês de outubro, né? Que foi a Sim, campanha Outubro Rosa. Outubro Rosa, do câncer de mama. E teve uma colega médica que simplesmente começou a postar lá com milhões de seguidores que não precisava fazer mamografia. Hã? E foi o que todo mundo falou: "Poxa, como assim?", sabe, uma coisa que uma campanha nacional. Não precisava fazer mamografia. Então, assim, muitas pessoas desinformadas acabam absorvendo aquele conteúdo. Mas como uma mulher que trabalha com a saúde dá uma desinformação dessa? Internet, né, infelizmente o pessoal fala assim: "Ah, a internet não é sem lei". É sem lei ainda, né, gente, a gente ainda tem muito problema com a internet. A internet você coloca o que você quiser, não tem uma regulamentação, você posta o que você se a gente quiser postar qualquer coisa agora, eu posto. Se é verdade, se é mentira, é outra coisa. Mas também você pode se arriscar de pessoas irem O atrás de CRM, você. o Conselho Federal foi atrás dela, tiveram vários problemas, tudo, mas mesmo assim, a informação foi dada. Uma vez que já tá ali na rede, até arrumar isso. Vão chegar, sem dúvida nenhuma, algumas pacientes chegou essa informação que não foi consertada. Então, assim, esse excesso também de informação, eu vejo que é uma coisa que está atrapalhando muito também. Essa carga, a gente tem pego cargas que não são nossas. Então, assim, eu vejo que as mulheres, elas estão, ai, fulana teve um relacionamento abusivo, então eu vou ter também. Não, gente, você não vai ter. Né? Eu trabalho muito com essa área de relacionamento abusivo, de mulheres que foram estupradas, mulheres que tiveram algum abuso, tanto psicológico ou físico. E hoje, aí as novas gerações já tá carregando uma mochila que não é delas.
eu não vou ter um relacionamento com aquela pessoa, ou com aquele menino, com aquela menina, porque ela vai me magoar, ele vai me magoar. Você não sabe. A vida é feita também de pessoas que te magoam, não te agridam, isso não é normal, agressão, mas frustração, desilusão, isso pode Muito. acontecer, né? Isso é o aprendizado da vida, né? Uhum. Hoje nós, com os nossos 40 anos, é o que a gente passou por todos os nossos 20 aí da vida, né? Sim. Muito provável você vai ter vários namorados aí, muita gente vai te decepcionar, vai. Mas eu falo muito isso para os pacientes, a grande maioria das pessoas são boas. A grande maioria das pessoas são boas. Então a gente acaba, às vezes, focando muito no ruim e não no focando no relacionamento bom. É, e eu sempre falo assim para minhas amigas: tem muitas pessoas no mundo. Não rolou, gente, porque não era para rolar ali. Vai pro Tem próximo. outro. É, que a gente é meio carente também, né? É. Eu vou entrar num assunto porque, assim, eu acho ainda, como mulher, falar sobre sexualidade, sexo para mulher ainda é um tabu. Eu vejo Muito muito que grande. quando você entra na adolescência, você tá sem saber nada. A mãe, às vezes, tem vergonha de conversar com a filha, não sabe como abordar esse assunto com ela. O pai também acho que não deve. Tem ainda a gente sabe, pode estar no centro da cidade, é um jeito da maneira das pessoas verem, mas é raro quando tem uma família que fala sobre isso abertamente. Pelo menos meus amigos que eu vejo Sem dúvida, próximo, eu tô isso. falando isso de mim, tá? É uma coisa mais difícil. Primeiro, assim, a menina entrou na adolescência. Quando que ela precisa sair da pediatria e entrar para ginecologista? Que às vezes a mãe ainda reluta de levar a De filha levar. no ginecologista e falar, ah, ela ainda é uma menina, não precisa ir. Nem é na adolescência, é um pouco antes até. Porque, na verdade, hoje em dia a gente tem muitas relações com o governo, com as prefeituras, para ter essa política pública de relação sexual ou não na escola, de educação sexual na escola, né? Uhum. Que é o extremo, que é o 880. Faz uns 2, 3 anos eles fizeram umas cartilhas, fizeram Sim, algumas coisas para isso, né, para essas crianças, só que foram coisas também muito abusivas. sim. Não sei se você chegou a ver alguma coisa, tinha Hum, cenas de sexo, tinham fotos de uma mulher Que nua, era de um educação homem do sexual na escola, né? isso. Que eles colocaram isso. E acabou que não foi pra frente, e eu até concordei em relação a isso, porque, gente, filme tem classificação etária, cinema, desenho, também deve ter numa educação sexual. Então, você tem que falar conforme a idade da criança. Sim, Né? A gente tem que ser uma coisa mais lúdica. Mas a educação sexual, o pessoal acha que é muito assim, a educação sexual é só para ensinar a usar camisinha, a ter relação sexual, fazer o sexo. E não, gente. É você aprender sobre o seu corpo. Porque é fisiológico. Chega uma idade que você já começa a olhar para um menino, para uma menina, você fala, nossa, é diferente. Ele não é só meu amigo. É hormonal, sim, é fisiológico. Então, assim, a gente tem que, antes disso, ensinar para ela. Até para ela saber que o não é não. Até para ela saber o limite dela e o limite do outro também. Aonde ela pode deixar o outro ir e aonde ela não pode deixar ir. Então, a educação sexual não é só o ato sexual. É você ensinar a menina que ela tem os direitos dela e tem os deveres dela também com o corpo da outra pessoa. Dela entender o corpo dela. Muitas meninas menstruam na escola. Elas não sabem nem o que fazer. Porque não foi explicado para elas. sim. Eu tenho mulheres que usam absorvente errado até hoje. Sabe assim? Tem, porque a gente vive numa bolha, gente. A gente vive numa bolha, principalmente aqui em São Paulo, a gente vive num lugar que tem muita informação errada, mas ainda tem muita informação. Quando a gente sai aqui da nossa bolha, é desesperador. Mesmo na bolha tem desinformação. Essa É difícil. desinformação errada. Aham. Essa informação errada. A gente vai entrar mais nesse assunto, mas como que você vê a evolução da saúde feminina durante esse tempo todo, desde quando você começou a trabalhar até hoje? Você acha que melhorou? Muito, muito. Isso realmente melhorou muito, porque nós mulheres estamos falando mais, né? Antigamente não se falava, por exemplo, sobre menopausa. Uhum. Porque quando você fala que você está na menopausa, você está velha, você já não é mais produtiva, aquela piadinha, seu marido vai te trocar por 2 de 20. Sempre teve isso. Ah, mas a gente que tá mudando agora. É, é isso mesmo.
Então, hoje não. Hoje em dia a mulher fala: "Estou na menopausa e tá tudo bem. E eu vou ter qualidade de vida e eu continuo me sentindo linda, eu continuo tendo relação sexual e sou extremamente produtiva para a sociedade", mas a gente ainda vive num mundo muito machista. Eu vou entrar na história da menopausa também, porque eu acho que é um assunto que se fala muito pouco, e quando você conversa com alguém que já entrou na menopausa, te assusta, te É. apavora. Eu estava conversando esses dias na minha dentista, e aí saiu uma mulher da consulta, e ela estava conversando comigo na sala de espera, e ela falou: "Quando eu fui no banheiro, parecia que eu estava morrendo, eu estava tendo uma hemorragia", e quando ela tinha acabado de entrar e ela começou a ficar assustada, que ela também não sabia como que ia funcionar, como se era normal aquilo ou não. Eu acho que ainda se fala muito pouco sobre Muito pouco, isso. muito pouco. Mas antes de entrar nesse assunto da menopausa, a gente viu muito agora no Big Brother, Big Brother não, na Fazenda, uma mulher que estava com candidíase, que ela estava com problema. Por que que isso que é algo tão natural de uma mulher ter, Virou notícia, né? e ainda é um tabu, e é como se a pessoa não fosse cuidadosa, essa pessoa fosse uma porca, porque eles olham e colocam a mulher como se ela fosse Foi. porca, e não é. Isso é a coisa mais natural que tem no corpo. Por que que você acha que as pessoas ainda tentam taxar pra um problema que todo mundo tem? Eu tive um problema muito parecido com um casal no meu consultório, que os 2 chegaram no consultório e ele falou assim: "Ela tem muita secreção vaginal". Eu examinei a paciente, primeiro que eu já fiquei incomodada, porque quem tem que se queixar é a mulher, não é ele. Ai, mas ok, chegamos juntos, fingi que eu sou legal, vamos lá examinar. Examinei ela e ela tinha uma secreção vaginal fisiológica. Toda mulher tem secreção vaginal. Toda mulher. Nós precisamos disso pra gente ter parto normal, pra gente não ter secura vaginal, pra gente ter relação sexual. A gente precisa disso, é nosso. E ele falou: "Não, não quero que ela tenha". Falei: "Então você vai ter que namorar um homem, porque mulheres têm secreções vaginais". Eh, tu Ah, ele falou que não queria que ela não tivesse? queria. Ainda pra mim, eu olhando assim, eu falava: "Meu Deus do céu, segura minha boca", né, assim, tipo, Existem bonecas, querida, que você pode né, se relacionar. que não vão ter secreções. Então, assim, você via e ela quietinha, você via como ela estava sendo oprimida ali. As pessoas, elas não aceitam o fisiológico da mulher. Nós podemos, a gente deve, ter uma condição financeira, mas não tanto que nem os homens, tanto que a gente não recebe que nem eles. A gente deve estar bonita, mas nem tanto que nem os Pra não homens. chamar tanta Para não atenção chamar também. tanta atenção, para não ser como é que o pessoal fala? Aquela mulher, troféu. A gente tem que ter sucesso, mas nem tanto que nem os homens. Então, ainda existe muito isso na sociedade. Uma coisa que ela teve uma candidíase, que é uma coisa super normal das mulheres terem. A cândida nós temos na vagina, é um fungo da nossa vagina, é fisiológico. Acontece alguma desregulação hormonal, algum estresse, alguma coisa, essa cândida aumenta, vira candidíase, e é só tratar e tá tudo bem. E uma candidíase de uma mulher virou simplesmente uma notícia do país. Do país. Que é uma loucura isso. Ainda bem que se falou sobre isso, porque é uma coisa natural, uma coisa que acontece, mas eu fico chocada ainda como eles tratam isso como se fosse um problema. É. Mas por quê? Porque nós somos mulheres, gente. Por mais que a gente tente, assim, não focar nessa parte, e juro por Deus, eu não sou uma mulher mega feminista, eu acho que a gente tem que lutar pelos nossos direitos, mas ainda é muito focado na gente as coisas. O síndrome de Down. O síndrome de Down vem realmente por um gene que está no óvulo, então a mulher sofreu muito nisso, porque se o casal tivesse uma criança com síndrome de Down, muitos anos atrás, a culpa era exclusivamente da mulher e ela sofria muito ali na sociedade. Hoje em dia tem vários estudos de outras doenças, outras patologias que tem certeza que o homem tem participação nisso, digamos assim. Então ficou um pouco mais tranquilo pra gente, E olha mas que loucura, né, gente? Colocar a culpa em alguém. mas é o ser humano, né, isso é o ser humano, a gente precisa achar a culpa em alguém, isso eu conforta o nosso coração, colocar a culpa em alguém. Isso Que conforta. maluquice! É sempre na mulher. A Se culpa é sempre na mulher. sempre é nossa, sempre é nossa. Se você estiver num restaurante com as suas amigas à noite, aconteceu já comigo. Encontrei um casal lá conhecido, a primeira coisa que eu falei assim: "E cadê seus filhos?". Tipo, meus filhos estão em casa com o marido, tranquilamente. Mas ninguém pergunta pro meu marido se ele estiver em algum restaurante: "Cadê seus filhos?". Então, na Fazenda também teve um cara que falou que achava um absurdo a mulher estar de fio dental na piscina, porque ele era casado e aquilo, estava instigando ele a olhar. Era só sair de perto da piscina, eu não vi isso. Como se a culpa da como se a culpa da É, mulher que tá ali, à é. E vontade, não ele que tá olhando, desrespeitando a própria mulher. não, e ainda fez deboche. Então assim, a gente ainda vive num mundo nossa sociedade é muito machista, infelizmente. A gente tá melhorando muito, muito,
mas a gente ainda tem. Na hora que o que aconteceu hoje? Hoje em dia tem muita internet, tem muito celular. Então, todo mundo, de uma hora para outra, foi obrigado a ser politicamente correto. Por quê? Porque senão você vai aparecer na mídia, senão você vai ser cancelado, senão vai acontecer alguma coisa. Então, nós somos obrigados a ser politicamente corretos, mas a nossa essência, a grande maioria das pessoas não são politicamente corretas. Então, agora a gente tem aquele falso, aquele agressivo passivo. Agressivo passivo. O que Isso. é o agressivo passivo? Um exemplo, fui fazer Bate a sopra? mais ou menos, mais ou menos. Fui fazer um curso, paguei o curso, fui fazer um curso com um cara super legal. Poxa, se eu estou pagando um curso, eu estou honrando ele, eu quero aprender Claro. com você, né? Ele falou assim: qual que é a sua profissão? Eu sou médica. Poxa, que legal! Mas médico adora se achar os deuses, né? Fala, poxa, Mentira que ele falou mas eu não isso. falei nada, acabamos de conversar, de conhecer. Então, assim, é um passivo-agressivo. Ele me elogiou, mas por trás do elogio, aconteceu com certeza alguma coisa dele com algum médico, e ele ficou ali incomodado e descontou em mim. O problema é dele. Mas isso acontece muito hoje, porque você é obrigada a ser politicamente correto. Na medicina, tem alguma. Você sofreu algum preconceito por ser mulher quando você sofre também Sim. para exercer a sua profissão? Sem dúvida. Independente da profissão que é, também acaba sofrendo isso, porque, sei lá, né, amor, a gente é a mulher que mexe com uma parte que é dela, acho que ela entende o que ela tá falando Sem também. dúvida, e não tenho dúvida. Eu trabalho com meu marido. Então, todo mundo vira e ó, todo mundo não, mentira, vou tirar essa parte, mas muitas mulheres, inclusive mulher, o que me deixa mais triste é mulher, sabia? O quê? O que me deixa mais triste é quando isso vem de mulher. Porque tem As muita mulher machista também. tem. Faz uns 2, 3 meses, e estava eu e meu marido no centro cirúrgico, e tinha uma moça ajudando a gente na sala cirúrgica, e ela estava lá, nome da paciente lá fora, nome da doutora, meu nome, então a paciente era minha, a cirurgia era minha, e ela simplesmente perguntava as coisas só pro Fabrício, só pro meu marido. Assim, ela não olhou pra minha cara, sabendo que a paciente era minha. Que loucura! Então, assim, melhoramos muito. Hoje em dia, a medicina tem muitas mulheres, nós temos muitas mulheres médicas, mas você vê poucas mulheres em grandes cargos. Nós temos muitas mulheres médicas, mas você vê poucas mulheres que são chefes de equipe, chefes de uma neurocirurgia, chefe numa cirurgia. Você E vê o que, poucas e o que que mulheres. você acha que dá para fazer para mudar esse painel? Eu acho que a gente já tá fazendo. Eu acho que é realmente de não aceitar. De não aceitar salários mais baixos, de não aceitar isso. Tanto que chegou uma hora, por exemplo, voltando ao assunto lá da moça, eu virei pra ela e falei assim: tá tudo bem? Se você precisar, você pode falar comigo. Ela ficou meio sem graça e depois começou a falar comigo. Mas eu acho que é não aceitar mesmo, sabe? E também o jeito que você lida com isso, né? Eu acredito muito, eu realmente acredito que gentileza gera gentileza também. Sabe, de mostrar pra ela assim: "Ó, tá tudo bem eu ser mulher e você também, a gente não precisa competir". Porque o outro lado também, nós somos danadas, né. Mulher é um bicho competitivo também, né. Mas a gente é educado a ser competitivo. É, Esse que é o grande problema. Tudo vem da infância e aí tem mulheres machistas que te educam sim, também a não acolher a outra mulher. sim. Mas a gente também tem a opção de não ser assim. Eu Hoje em dia não tem outro jeito. Ou eu você tem informações, é só você querer sim. e saber buscar. Eu concordo com você que a gente foi criadas, a nossa geração foi muito criada Sim, assim, às vezes nem tanto desse machismo, mas de ser submissa, porque nossas avós, elas dependiam financeiramente dos nossos avós, elas dependiam ali que tinham muitos filhos, separar, imagina, né, era não morte, existia. não existia. Mas a gente tem a opção também de não ser, né, a gente tem a opção de falar assim: "Não quero seguir esse padrão". A gente tem a opção de quebrar isso, e muitas mulheres não querem essa opção também. Porque às vezes ela tá sozinha, sabia, eu acho. Não sei, eu queria que vocês falassem também de casa, o que que vocês acham, porque eu acho que a mulher fica com medo que a gente se isola, a gente é colocado num lugar que você não pode ter uma, porque a outra tem inveja, é colocado nas cabeças, que a outra vai te roubar alguma coisa, e aí a gente acaba ficando que eu acho que é uma estratégia isso, um pouco do mundo machista para isolar a gente ficar fraca, porque quando você tem apoio de outras pessoas também, você já Você fica muito mais forte. muito mais forte, muito mais confiante,
E aí a gente acaba se isolando e aí você fica à mercê do que é pra fazer, entendeu? Hoje em dia, tem muitas influencers que estão falando muito sobre isso, e isso é uma coisa muito legal da internet, né? Essa representatividade da mulher tá fazendo muita diferença. Eu estava até outro dia falando com um colega sobre a Tati Machado, ela ganhou, acho que esse é o nome dela, né, gente? Tati Machado, a que ganhou o Dança dos Famosos. Tenho quase certeza, acho É, que é esse acho que mês, é, é. é. E uma mulher que não segue o padrão da sociedade, uma mulher que veio crescendo sozinha e ela mostrou para as meninas que ela pode vencer um concurso de dança, mesmo fugindo do padrão da sociedade, que você tem que ser alta e muito magra, de silicone. Isso para as nossas adolescentes é muito legal, gente. Sim, Isso é uma coisa muito, muito boa para elas, porque é uma menina que é uma vida real, né? que hoje em dia tá difícil de ter isso, Tá né? muito difícil. Eu tinha uma funcionária que era negra, e a filhinha dela devia ter uns 8 anos na época, negra também. E ela começou a ter muito problema com a menininha, que ela falou assim: "Eu não quero ter meu cabelo enrolado. Eu quero ter meu cabelo amarelo e liso". Mentira. E a Porque coisa mais porque a gente linda. tem muito pouco na televisão. A gente veio numa geração, que era bonito ser loira, alta e magra. Até porque é o que tinha na Era a nossa informação. Xuxa, era a Não nossa tinha outra Xuxa. opção. A É, gente não era aquilo. era. É o padrão. A gente veio dessa criação. Não tinha paquita preta, por exemplo. Não Eu acho que podia. depois de muito tempo teve a Depois Bombom, não teve foi? teve toda uma É, briga. isso. Então, assim, veio É, agora no documentário dela, falou assim, então a gente veio de uma geração muito Xuxa. E as meninas sofriam muito isso, né? Nós tivemos uma influência. E assim, você é loira e alta, e tá tudo bem você ser loira e alta. Eu não sou loira, mas eu pinto. É meu, então é meu, é loiro. Mas você fazer isso pra você ser inserida num lugar, isso é muito triste. Porque você sim. deixa de ser você, né? A gente vai entrar nisso também. Porque você mexe num momento da nossa vida que tem uma mudança muito grande, né, na cabeça da mulher. Mas, antes da gente entrar nisso, eu tenho tanta coisa para perguntar para ela, né? Isso aqui vai ficar pouquinho. Como que você avalia essa representatividade feminina em posições de liderança na sua área de atuação? Estamos melhorando. Eu tenho diretoras, que são mulheres, Uhum. mas ainda tem muito a seguir, muito. Nós mulheres ainda ganhamos menos, né, gente? E isso é em qualquer profissão, tá? Em qualquer profissão, no mesmo cargo ainda se ganha menos, né? Isso é uma briga muito grande das mulheres, mas ainda acontece bastante. Não só no Brasil, né? Não só no Brasil, mas ainda acontece bastante. No Mas a gente mundo. tá melhorando muito, a gente tá melhorando, sem dúvida. Você é uma entusiasta do parto humanizado. Explica para quem não sabe o que é e quais os benefícios para a mãe e para o bebê, porque isso aí começou a se falar não tanto tempo atrás, Não, né? faz pouco. Na verdade, eu uso muito a palavra humanizado e o correto seria nem usar, né? Ah, é? Tudo na vida devia ser humanizado. Sim. O que significa humanizado ali no parto? Significa um parto com respeito. Um parto que realmente a mãe é a protagonista da história. Ah, não é o parto natural? É o parto normal, mas todos os partos normais deveriam ser humanizados. Mas a gente começou a ter tanta violência obstétrica, começou a ter tantos problemas, tanta tristeza realmente Sim, envolvendo um momento tão importante da mãe. Eu acho que se bobear é o momento mais importante da vida de uma mulher, é o nascimento do seu filho. claro. E aí a gente começou a ter que usar isso, essa palavrinha, para as pessoas entenderem que tudo na vida, toda relação tem que ser uma coisa humanizada, né? Mas o parto, o mais fisiológico é o parto normal. Sim. Aqui no Brasil a gente ainda faz muitas cesáreas. Muitas cesáreas. A cesárea é ruim? Não, não é. Jamais você vai ver eu falando mal da cesárea. Eu gosto muito mais do parto normal porque é o mais fisiológico. É a hora que o neném decide nascer. É a hora que o corpo fala assim: opa, meu neném já tá pronto aqui dentro. Ele já respira sozinho, ele já vai conseguir se alimentar sozinho. Tá na hora dele nascer. E ele consegue sair E ele sozinho também, consegue né? sair sozinho. A gente sempre pariu, né, gente? A gente sempre pariu de parto normal e sempre ficou tudo bem. Mas a primeira indicação de parto cesárea é desejo materno. Porque a gente também tem muito aquela coisa de eu só respeito a sua opinião na hora que for a mesma opinião que a minha. Que eu vejo que eu tenho pacientes que desejam parto cesárea e tá tudo bem. Não, calma aí. A pessoa só escolhe um parto cesárea porque ela quer que seja naquela data que a criança nasce, é isso? Ou eu achava que, tipo, cesárea era para você ter
é uma segurança maior da saúde na hora de parir, porque tem algum problema. Nós Dor temos e tal. várias indicações de parto cesárea. Uma delas, problema fetal, Aham. problema do nenenzinho, problema materno, mas você também pode fazer uma cesárea eletiva. Entendi. Eu desejo fazer uma cesárea eletiva porque eu tenho medo do parto normal, porque eu não quero passar por isso, Uhum. porque eu estou insegura. E as pessoas também criticam muito essas mulheres. E assim, eu sou extremamente vaginalista, eu gosto muito de parto normal e sempre dou muito essa opção para minha paciente e tento mostrar para ela que é muito melhor um parto normal do que um parto cesárea. Mas você também tem que respeitar a sua opinião. E as Que pacientes loucura, né? Critica a pessoa. Para de criticar o outro, gente. Cada um faz o que quiser da vida dela. É bem isso. Aquela história, não é não, o corpo é meu, mas até a hora que eu não entro na sua opinião. Então, assim, eu vejo pacientes, às vezes, sofrem muito mais paciente que quer parto normal, parto cesárea, e a família, os amigos falam assim, nossa, mas que absurdo, como você é egoísta. É muito melhor um parto normal. Fisiologicamente é normal? É melhor? É normal, gente. A Mas recuperação é mais rápida, né? não, Não até é pelo isso ou não? neném também, a recuperação é muito mais rápida, sem dúvida nenhuma. Parto cesárea é uma cirurgia, né? Sim. É uma cirurgia, você tem complicações num parto cesárea, você tem riscos num parto cesárea. Tanto que antigamente, há muitos anos atrás, não tinha data de idade gestacional para fazer cesárea. Fazia cesárea na hora que o médico achava que deveria fazer junto com a paciente. Então, nasceu muito bebê prematuro. Não sabia. De muitos anos para cá, foi obrigatório, só pode nascer cesárea eletiva a partir de 39 semanas. Porque senão, estava nascendo muito neném prematuro. Então, assim, a medicina evoluiu muito, então as coisas também conseguiram se regulamentar muito, conseguiu ajudar muito essas mães e esses bebês. Mas eu acho que o principal é isso que você falou, respeito. Então, assim, se a paciente quer um parto normal, um parto cesárea, isso não é problema seu. Eu brinco com os pacientes, se alguém for pagar um boletinho, você deixa dar palpite. Se não for pagar boleto nenhum, não fica julgando aquela mãe. Porque você julgar uma mãe é muito triste, né? Você Jogar o outro, né? e assim, a mãe, ela passa por tanta coisa ali na vida, ela tá ali tentando fazer o melhor pro filho dela, por mais que às vezes ela não faça o melhor, ela está tentando fazer o melhor. Mas o parto normal, sem dúvida nenhuma, é o mais fisiológico. A gente estava falando desse abuso que tem também. Teve o caso, a Chantal, né, que foi Foi. fazer. É a Chantal, não Chantal, foi? Que Chantal. ela foi fazer o parto Parto normal, e o médico gritava com ela ficou. que é uma violência Acho que foi a obstétrica. primeira vez que eu vi sendo exibido um caso desse, assim, que ela demonstrou. Porque foi a primeira vez que aconteceu com uma influencer. Mas Teve médico que já abusou de gestante anestesiada. foi o anestesista. Foi. E assim, infelizmente, isso acontece e muito na rede pública também, onde a mulher ali não tem voz, porque a Chantal tem voz. Ela conseguiu ali mostrar, gente, olha, aconteceu isso comigo, isso não pode acontecer. Mas e as mulheres que estão ali na periferia? Acontece e elas não têm voz para isso. Por isso que veio que a nossa influência, que é que eu acho, por exemplo, que é o meu dever. Uhum. Falar que, tipo, isso tá errado em qualquer lugar. Até porque o SUS funciona muito. Sim. O SUS é muito bom. Nosso sistema de saúde no Brasil é muito bom. O SUS funciona muito. Infelizmente, o SUS está sobrecarregado. Mas funciona. Na hora que você consegue chegar lá, ele funciona muito. Mas o que acontece, acontece. E não só com o médico, com o pessoal da auxiliar, com o pessoal da pediatria. Infelizmente, pode acontecer. Então, assim, essa informação é muito legal, é muito importante, que é uma coisa que eu tento muito fazer, é para as mulheres estarem ali, estarem bem informadas. Uma mulher bem informada salva a própria vida, né? Você tá ali, você sabe o que pode e o que não pode fazer com você, o que é seu direito e o que é o seu dever, porque todo mundo tem, né? Tem hospital ainda, que agora tem a opção de um acompanhante estar dentro do centro cirúrgico? É Obrigatório, obrigatório. No SUS, funciona assim também? funciona, é A pessoa, então, obrigatório. pode chegar e falar: "Não, eu quero Sem meu dúvida, marido, eu quero minha mãe do meu lado sem para dúvida. ter, esse". Isso é bom saber. Sim, já tem um tempinho isso, você pode em qualquer hospital, público, você tem direito a um acompanhante, isso é lei, você E tem particular, não? particular até que tem vários, particular você Tá. pode até levar mais de um, mais de 2, dependendo do hospital, tá. Entendi. Mas no SUS você tem direito, isso é lei, a levar um acompanhante que fica 100% do tempo com você, desde o comecinho, trabalho de parto, pós-parto, com o nenenzinho, é obrigatório, você tem direito. Então, assim, evoluiu muito, tudo evoluiu muito. O acolhimento, o cuidado, a medicina evoluiu muito. Temos muito chão pela frente, mas já melhorou muito, gente. Vamos ver um tabu. Mulher grávida pode ter relações sexuais?
pouquíssimas contraindicações. Se você não tiver contraindicação, chance de abortamento, sangramento, deve ter relação sexual. Tudo que a mãe sente, o neném sente também. Então, se você sente um bem-estar na hora do orgasmo, o neném sente também. E como que ela sabe se ela tem uma gravidez de risco nesse Aí sentido no de fazer uma pré-natal, relação? Ah, no tá. pré-natal, o colega Aí médico vai falar. já vai falar se pode ter uma Se vida normal ou Isso. não. São pouquíssimas as contraindicações. A grande maioria pode ter relação sexual sem problema nenhum. Grande maioria. Mulher que engravida, e aí ela não sabe que tá grávida, e ela só vai descobrir no final da gravidez. Acontece mesmo? Acontece muito pouco, gente. Vou falar minha opinião como eu já tive gestações. Como Silvia, não como a doutora Silvia. Aham. Como doutora Silvia pode acontecer? Pode, na medicina tudo pode, né? Infelizmente ou felizmente. Mas juro como mãe eu não consigo muito acreditar, gente. Porque assim, o neném mexe, a barriga cresce, você fica nauseada, o seu corpo muda totalmente. E assim, o principal pra mim é o neném mexe, gente. O neném mexe muito. Mexe muito, então, assim, mas eu trabalhei muito tempo no SUS, de estar no pronto-socorro, na E a porta do pessoa acha que tá passando mal. chegar a paciente falando que tá com dor de estômago, tá com dor de estômago, tá com muita dor, que quer ir ao banheiro, quer fazer o número 2, sei lá. Chega, nasce um nenenzinho ali. Mas mexe, gente. Juro que eu fico, será que não sabia mesmo? Porque mexe. O nenenzinho mexe muito na barriga. Muda Será muito que ela seu achou que era corpo. o quê? Uma lombriga? Sei Eu acho que eu tô com barriga d'água aqui. É verdade. Porque, assim, poxa, mas fica grande a barriga, né? Fica grandona a barriga. Eu acho doideira. É. Me conta um mito e uma verdade sobre a gestação. Um mito, que é muito, principalmente nossas avós falavam muito, que se mulher tiver, a gestante, se ela tiver muita azia, o neném nasce cabeludo. Você já ouviu isso? Minha avó Não. falava muito. Como que era? Se a gestante tiver muita azia, o nenenzinho nasce com muito cabelo. Que é isso que dá assim? Que dá azia, é. Muito, o pessoal fala muito É isso. tipo da barriga pontuda, é mais arredondada E também? é menina, é isso. Mas É tem mentira, algum... não, É não, 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 é mentira? mentira, mentira. Não, isso é realmente mito, sem dúvida nenhuma. Não tem nada a ver o formato da barriga. Todas as parteiras, o pessoal que acredita vai achar ruim comigo, mas não tem nenhum estudo que mostre isso. Barriga mais redonda, barriga mais pontuda, menino ou menina, não. Isso não. E uma verdade? Que a mulher sente muito desejo. E é verdade, e desejo de coisas diferentes. Gente, eu tive uma gestante que ela comia abacate com maionese. Ah, mas aí até aí tudo bem, né, gente? É uma, Ai, aquela... Não. Não, é tipo aquelas coisas quando você tá menstruada, que você tem vontade de comer doce salgado, aí até vai. Agora tem gente que tem vontade de comer um tijolo, por exemplo. Tem. Aí é um pouco mais difícil, eu acho. Isso é tão verdade que geralmente o paciente que tem vontade de comer tijolo, ela tá com deficiência de ferro. Então isso é verdade, essa vontade de comer coisas diferentes. Eu tinha uma paciente que no meio do supermercado ela abriu uma lata de azeitona e tomou o líquido da azeitona. E você acha, então, que é um sinal de alguma falta de vitamina quando você Geralmente. tem essa vontade? Geralmente, tá? Nem sempre mas geralmente o corpo tá mostrando pra você que é alguma coisa. Essa do tijolo, do bloco, é muito comum. É muito comum e as pacientes estão com deficiência de ferro. Ai, não sabia disso. É muito comum. Mas a mulherada come umas coisas bem estranhas no meio da madrugada, dá aquela cutucada no marido e fala assim: levanta agora que eu preciso, sei lá, de uma coxinha com sorvete de açaí aqui. E o pessoal usa muito isso. Ai, eu acho tão legal, gente, deixar a mulher à vontade nesse momento de transformação, não só espiritual, como físico, porque imagina você ver o teu corpo realmente mudando e tendo essa transformação. Antigamente, a gente vivia muito menos. Então, era natural as pessoas bem novas terem filhos, serem criadas para isso. Hoje em dia, a gente já está num momento que as mulheres não se casam, tão jovens, ou às vezes querem ter a maternidade um pouco mais, não sabe se querem ser mães ou não, congelam óvulos, outras não. Teve agora o caso da Cláudia Raia, que engravidou com... Quantos anos a Cláudia tem? Eu acho que ela engravidou aos 52, não foi? Aos 50 e pouco, que ela explicou até que ela tinha feito um Sim, tratamento, mas sim. não foi por inseminação, acabou Sim. sendo natural. Depois dos 40, natural, sem ela tomar hormônio, sem ela tomar algum remédio, é normal a mulher ficar grávida? Pode muito. E é o mais comum hoje. Mais comum não, mas
Vou chutar que quase 40% dos meus pré-natais hoje são de mulheres acima de 40 anos. Sem ter feito nenhum Nada, sem tratamento. ter feito Mas FIV, o risco inseminação. da gravidez é maior ou não? Não posso falar que é maior. É claro que, assim, existem estatísticas, existem estudo. Quanto mais idade você tem mais chance de ter alguma complicação. Mas também não quer dizer que vá ter. Eu tenho pacientes que aos 32 anos tiveram um nenenzinho com alteração com síndrome de Down. E pacientes com uns 42, 43 anos e o nenenzinho tá super bonitinho, não tem nenhuma alteração. Então, é a nossa realidade hoje. Hoje em dia, nós somos uma mulher de 40 anos. Pensa na nossa avó com 40 anos. Era uma senhora. Minha avó era uma senhorinha. Era uma senhorinha fazendo bolinho de chuva no domingo para os netos. Hoje em dia, a mulherada ela morre com 90 anos. A nossa estatística de vida, fugiu a palavra, mas assim, a chance de você viver até os 90 é muito A grande. expectativa, né? Expectativa de vida é muito grande. Então, a gente tem uma qualidade de vida depois dos 40 muito boa hoje. A gente tem uma medicina que ajuda muito isso. Então a gente casa aos 35 anos, aos 35 anos minha mãe já tinha todos os filhos dela, já estava ali pronta para morrer, porque ela já tinha os filhos, agora só estava esperando os netos. Hoje a gente casa com 35, 36 anos, a gente tem o primeiro filho aos 40, 41 anos, e a gente começa a vida ali aos 40. Hoje eu não tenho certeza, hoje eu não tenho dúvida que os 50 são nossos 30 de antigamente. Eu faço consulta com pacientes de 50 anos, você não dá 35 anos para paciente. Paciente que tem relação sexual normalmente, que trabalha, tem filho, tem a profissão dela e tá super bem. São gerações diferentes. Então, hoje em Mas o, dia. mas o corpo. Não sei, eu sinto muito que o corpo, depois dos 40, meu amor, meu corpo tá morrendo. Ah, não, não pode, a gente não pode Morrendo no romantizar. sentido Sim, que ele não é entendi. a mesma coisa de quando eu tinha 20, que tá com os hormônios, tá tudo ok. Você é um pouco, né? Você mais devagar as coisas, mais Que é atenção. o que a gente tem agora a medicina para ajudar nisso. A terapia hormonal. Hoje em dia se fala muito mais sobre menopausa, sobre a terapia hormonal, justamente por causa disso. Pensa que a mulher, a partir dos 40, ela está no climatério. Climatério é um período cronológico. Dos 40 aos 65 anos, nós estamos no climatério. Ah, não sabia esse nome, olha aí, a É. desinformação. Quando você está na menopausa, é um diagnóstico retrógrado, você olha para trás e fala: hoje faz um ano que você não menstrua, então você estava na menopausa. Que idade você vai entrar na menopausa? Geralmente a mulher brasileira entra dos 45 aos 50 Ai, anos. meu Deus, eu tô chegando. Mas dos 40 aos 65, a gente está nesse período climatério. Imagina que você vai ver 80 anos, você vai passar mais 80, 90 anos, você passa mais que a sua vida que você teve nesse período de climatério, nesse período de envelhecimento. Então, a medicina veio hoje para ajudar muito isso. As pacientes, a minha paciente mais velha que eu faço terapia hormonal tem 72 anos, linda, corre, tem relação sexual, tá super bem, viaja, tá ótima. Com a evolução da medicina, tem como retardar a menopausa? Não, não. Você, consegue retardar os sintomas da paciente, consegue aliviar esses sintomas, consegue em algumas até de tirar esses sintomas. Mas não, retardar não, que é o que você falou. Nós hoje temos uma cabeça totalmente diferente das nossas avós aos 40 anos, Aham. mas o nosso corpo, ele tem 40 anos, tem 43 anos, tem 45 anos. O que a gente faz é ter uma qualidade de vida muito melhor das nossas avós. Hoje em dia, a grande maioria dos pacientes fazem atividade física, Sim. né. A gente já entendeu que a atividade física é um remédio, é uma prevenção, eu brinco para as pacientes que elas têm que fazer banco de músculo. Se você quer limpar o próprio bumbumzinho aos 70 anos, você tem que fazer atividade física agora. Porque o agachamento que você faz na academia é o que vai te ajudar a agachar aos seus 60 anos para pegar um copo que caiu no chão. Antigamente a gente não tinha isso. Não. Antigamente a gente comia muito mal. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente tenta manter uma alimentação mais saudável, tenta manter uma atividade física, e isso reflete no nosso corpo. Tem muito mito sobre reposição hormonal quando a mulher entra na menopausa. O que que é verdade e o que que é mito nessa parte? Mito, terapia hormonal não causa câncer. Isso é uma discussão assim muito grande e não causa câncer. Porque falavam que causa câncer? Causava câncer, o pessoal falava, tem muita paciente que chega com uma ideia totalmente distorcida sobre a terapia hormonal e fala: olha, mas eu não quero que eu tenho medo. Eu brinco muito isso com elas. O que causa câncer? Má indicação. Por isso que uma conversa, que uma anamnese, que aquela conversinha no comecinho da consulta, umas consultas com pacientes que realmente estejam dispostas a acompanhar corretamente, com médico que estejam disposto a acompanhar corretamente essa paciente, faz muita diferença. Eu, por exemplo, não faço terapia hormonal em paciente que fuma.
Porque é um fator muito grande você ter aí alguma alteração cardíaca, alguma alteração cerebral. Então, eu já não Ah, faço. jura? É. Então, assim, contraindicações, por exemplo, de terapia hormonal: peso excessivo, tabagismo. Aí sim, paciente que teve o câncer de mama, que teve o câncer de ovário, aí sim são contraindicações. Mas também não quer dizer que essa paciente vai morrer ali uma ameixa seca, porque nós temos muitas outras coisas para ajudar. A gente tem fitoterápico, a gente tem laser vaginal. Uma das maiores questões que a gente tem na menopausa, no climatério, é secura vaginal. E a gente tem laser. Do mesmo jeito que a gente tem laser para o rosto, fizeram um laser, fabricaram um laser para vagina, para parede vaginal. Então, isso ajuda muito. A paciente com 3 sessões, ela volta a ter a melequinha na calcinha, a secreção vaginal fisiológica, que a gente perde no período da menopausa. Então, a gente tem muita coisa hoje para ajudar a paciente. Qual que é o triste? Nem todo mundo tem esse acesso. Né, as pacientes do SUS, elas têm mais dificuldade de ter esse acesso, sem dúvida nenhuma. O laser é uma coisa muito boa, mas ainda é uma coisa muito cara ainda o laser. Quais as políticas públicas você considera essenciais para melhorar a saúde, das mulheres? Hoje em dia, sem dúvida nenhuma, a parte de anticoncepção está cada vez maior. Hoje em dia nós temos o Implanon, que é um dispositivozinho aqui que a gente coloca no braço, até teve uma influenciadora que colocou agora. Que é o anticoncepcional que fica Isso, aqui? que é um chipzinho que vai aqui no braço. Que é bem caro esse produto, e o SUS conseguiu comprar uma leva grande disso, fez uma negociação lá, então trouxe isso para as meninas que estão se usando em adolescente. Então, eu acho que o SUS tem pré-natal, o SUS tem acolhimento de abuso sexual, o SUS tem a rotina ginecológica. Se você chegar hoje numa UBS, você consegue agendar para a próxima semana um Papa Nicolau, que é muito importante. Então a UBS realmente hoje ajuda muito, mas para mim hoje o principal é essa parte da anticoncepção das pacientes. Com quantos anos uma menina pode começar a tomar o anticoncepcional? Não tem uma resposta dessa. Na verdade, assim, entra na nossa educação sexual. Mas faz mal a menina tomar muito cedo ou não? Depois de menstruar, claro, né? Pergunta difícil. Eu particularmente não gosto muito de anticoncepcional. Imagina uma menina de 14 anos que o corpo dela ainda está em formação e você lá joga para ela tudo hormônio exógeno. Então, assim, por mais que o pessoal fale assim: "Ah, é bioidêntico, é isso, é aquilo", não é igual, né, gente? É totalmente diferente. Então você modifica, sim, o crescimento dessa paciente, você muda a parte hormonal dela, muda. Mas eu prefiro dar anticoncepcional para uma paciente do que fazer o pré-natal dela. Então tem o outro lado também, Sim. né. Mas uma menina de 14 anos, é uma geração diferente da nossa. Hoje em dia, Tem meninas com meninas 14 colocando DIU já. colocando DIU, e eu prefiro colocar DIU nelas do que fazer o pré-natal delas. Sim. Então, hoje em dia, é uma geração que tem relação sexual cada vez mais cedo. Mas Cada você vez acha mais que cedo. ainda tem um tabu da família, deixar essa menina tomar Sem anticoncepcional? dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Porque o menino quando chega aos 15 anos, o pai já tá falando: "E aí, cadê sua namorada?". Quando o pai alguém faz uma brincadeira com a filha, a primeira coisa que ele fala: "Não, essa vai ser freira". É uma brincadeira clássica. Tosca, né? Clássica, todas as filhas vão ser freiras, mas o menino aos 15 anos ele vai E ensinar. pai, deixa eu te falar É. uma coisa, pais. A gente quando começa já pra menstruar, é um fogo que a gente tem, porque são os hormônios, os mesmos hormônios que os meninos sentem, a gente sente também. Dá Nós um fogo, temos! se uma pessoa já dá um calor, você fala: "Ai, que é isso?" É aquela hora que você começa a olhar para o outro e fala: "Nossa, ele não é só meu amigo". Você começa a olhar para ele de um outro jeito. Por isso que a política pública de fazer essa iniciação sexual, de dar informação para essas meninas, para Que é esses nessa hora, meninos, é o é nessa momento mais hora, importante, é eu nessa acho. Não é hora. tentar incubar Remediar o isso, é. negócio, não dá. Aí aquelas meninas que abortam clandestino e morrem numa quantidade absurda. Sim. Não se fala tanto, mas muitas meninas fazem aborto em casa. O você falou do aborto agora, é um assunto ainda até hoje que é debatido, cada um tem uma crença. O que que você acha sobre esse assunto, o aborto? Olha, eu sou obstetra, né, gente. Então, eu não sou a favor do aborto. Mas tem muita gente que morre fazendo aborto clandestino, infelizmente. É a história do imediatismo de hoje. A gente quer resolver quando tá no 99 e não quando tá no 1.
Se essa menina tivesse tido uma boa informação na escola, em casa, na OBS, use camisinha, vamos colocar DIU nela, do pai fala assim, não, não vai colocar DIU, vai colocar, que é melhor ela colocar o DIU do que fazer o pré-natal, ela não teria engravidado aos 17 anos, não teria feito um aborto aos 17 anos, né? Tem o estupro também, que às vezes acontece dentro da casa dela, com as pessoas mais próximas. Muitos, muitos, Normalmente, eu muitos. acho que a maioria, assim, é sempre alguém muito Infelizmente, próximo. a maioria dos estupros, dos abusos sexuais, tanto de meninas como de meninos, são de pessoas conhecidas, não são de desconhecidos. São de tios, são de primos, são de pessoas do seu meio, infelizmente. E assim, eu acho muito doido quem coloca e julga isso, porque, assim, ninguém quer fazer um aborto, gente. Sim. Qualquer ação dela é agressiva até para a pessoa que optou para fazer. Eu acho que é um Mas assunto muito delicado de você colocar ali o certo e o errado. o certo e o errado. Imagina o psicológico. O que que o outro pode fazer com o próprio corpo, porque, assim, ninguém fala assim: "Ah, eu fiz um aborto", Não, você faz escondido. felizona, tipo: "Ah, olha que legal". Não, ninguém acha legal isso. Tanto que eu tenho pacientes hoje que fizeram aborto quando eram mais novas e têm dificuldade para engravidar, que não tem nada relacionado com aborto. A gente já pesquisou, infelizmente, um ou outro acaba tendo relação com o aborto anterior e elas se culpam muito. Elas falam, poxa, tem aquela parte da religião também. Será que Deus está me castigando porque eu fiz um aborto lá atrás e agora ele não vai me dar outro filho? Então, assim, o pessoal julga muito as pessoas e não existe o certo e errado, isso é o que eu creio. Eu acredito que não é legal. Você acredita que é legal e tá tudo bem. A questão de respeitar a opinião do outro, porque só quem vive sabe, né? Só quem tá usando o cinto sabe onde tá apertando. Então, assim, a paciente, ela sofre muito, não é fácil para ela fazer um aborto, Claro que não. né? E o que vem pela frente também não é fácil. Tanto que essas pacientes, elas ficam muito, assim, elas estão extremamente abaladas psicologicamente, porque não conseguem engravidar. Então, assim, umas ficam, será que aconteceu alguma coisa? Será que foi Deus tá me castigando? O que que tá acontecendo? Então, a parte psicológica é muito mais agressiva que a parte física, muito mais. E tem julgamento para essas mulheres quando ela chega no médico e fala: "Eu já fiz um aborto, não sei o que está acontecendo". Você acha que tem Sinceramente, acredito que muito? não, acredito que não. Acho que hoje em dia as mulheres são muito bem acolhidas. É? Acredito que não. No Brasil é ilegal, né? No Brasil ainda é Sim. legal. É legal, mas acredito A que não ser assim, caso de estupro, não é isso? Que aí eles ainda estavam vendo eu acho que ainda não estava certo, eles estavam vendo se ia ser, é, liberado ou não, dependendo da idade gestacional, sim, tudo. Mas eu realmente acredito que a paciente é muito bem acolhida. No hospital do SUS que eu trabalhava, tinha, acolhimento de pacientes estupradas e elas são extremamente bem acolhidas, né. Nisso eu acho que a nossa sociedade, o nosso sistema evoluiu muito, assim. Qualquer pessoa que chega e ela não precisa provar nada, né, a palavra dela é o suficiente pra gente. Então qualquer paciente que chegue numa unidade de saúde, fale: "Fui abusada, fui estuprada", ela é extremamente bem acolhida, é realizado todos os exames, sorológicos nela, ela é examinada, ela é acolhida ali naquele hospital. Então, assim, isso realmente é uma coisa muito boa no nosso país. que impacto você acredita que isso tem na percepção pública sobre a saúde da mulher? Imenso, né, porque é aquela mulher que ela faz o aborto clandestino, mas quando ela tem uma complicação, um sangramento, ela vai para onde? Vai para o nosso Sistema Único de Saúde. E aí a gente tem um gasto financeiro nisso, porque a gente tem que acolher essa mulher, a gente tem mais leitos ali sendo usados, e toda a complicação fica pra gente. Sim. E é aquela história, se ela tivesse sido bem orientada lá atrás, e não só ela, porque tudo a gente fala assim: "Ai, a mulher, a mulher, a mulher", mas por que o menino não usou a camisinha? Né, por que que ele também não falou: "Poxa, em vez da gente transar sem camisinha, vamos usar camisinha. Você tá usando alguma coisa pra gente evitar ter um filho?" Porque a maioria dos abortos não são por estupros, né. Sim. Foi uma gestação sem querer, foi uma gestação indesejada ali. Então, assim, não é só responsabilidade da mulher, só que fica 100% na gente, 100% da gente. Então, assim, isso tinha que ter sido feito lá atrás, é o imediatismo da nossa geração. Não só responsabilidade, culpa, né, Tudo, sei lá, remorso, tudo, enfim, a né. culpa sempre é nossa. A mulher, ela tem o instinto materno. Ninguém vai fazer um aborto, fala: "Ah, eu vou ali fazer um aborto". Gente, não faz, não faz. A gente vê o nenenzinho e fala: "Ai, que bonitinho". Homem já não tem isso, mulher tem muito mais isso. Então, assim, é uma coisa que tinha que ter sido que tá começando agora, muito, mas tem que se começar lá atrás. Tem que se fazer uma coisa quando a pessoa é criança, não depois quando ela já tá com 17, 18 anos. Ela tem que ser orientada lá atrás.
Acho que para isso também tem que orientar os pais, né, porque não pode deixar isso só para a escola educar no final. Sem É uma dúvida. conversa que tem que ter, eu não sei como fazer também nesse assunto, se tem que ter reuniões com os pais, educação para os pais, que eu acho que tem que vir de quem tem um controle ali também, que vai estar olhando o que está acontecendo. Sem dúvida. E é o que aí quando a gente entra na internet, que é o Hum. problema da desinformação também, dessa informação de massa e muita informação e muita coisa, e a paciente fica ali olhando, ela fica vendo uma vida ali totalmente, não posso falar a palavra irreal, fugiu uma palavra na minha mente, mas assim, uma vida que talvez ela não chegue, que ela almeja aquela vida, uma coisa totalmente diferente, que País das Maravilhas, ela vê que a vida dela não é aquilo. Então, assim, é aquelas informações que não são reais para o paciente. Então, essa é a desinformação que piora É o ali, mundo maravilha que se põe na que não internet. existe, gente. É. Outro dia eu vi uma foto que eu achei tão assim a cara da internet. A frente era uma maçã, mas uma maçã da Branca de Neve, linda a Hã. maçã. E por trás ela estava podre. E é muito isso, né? Às vezes Muito. você tá triste, você não tá bem. Várias vezes viraliza algum meme, alguma coisa de algum apresentador, de alguém assim, tá lá, oi, gente, tudo bem? Como é que vai? Fechou a câmera, ai, sabe assim? Porque nem sempre a gente tá bem, né? Sim. Mas na internet a gente não coloca uma foto feia na internet, a gente só coloca a foto bonita. Você tem um Instagram que você levou informação, você é da minha época, né, vamos Sim. colocar tudo bem, eu sou mais velha que você. Muito pouco, vai, muito pouco. Mas você entrou na internet, você Sim. viu o quanto é importante também estar na rede, até para levar a informação correta, e tem essa muito que lidar com informações incorretas. Quando você entrou na rede, foi para divulgar o seu trabalho ou foi para informar as Foi pessoas? para informar. E você vê que tem muitas pessoas ainda que têm muitas dúvidas que poderiam ter sido resolvidas e Lá atrás. lá Lá atrás. atrás. Gente, um Papa Nicolau, ele faz um diagnóstico muito rápido de uma lesão pré-câncer. E hoje em dia no Brasil se morre muito de câncer de colo. E é só você dar uma informação ao paciente, você precisa colher o Papa Nicolau todos os anos, você precisa fazer mamografia, você precisa fazer ultrassom, são coisas dadas no SUS. E é uma coisa que não chega essa informação da paciente. E eu tinha um Instagram só meu, pessoal, e comecei a ver tanta informação errada, tanta falta de informação, que eu comecei a falar: "Ah, vou falar uma coisinha aqui, uma coisinha ali". E aí, assim, perguntas, comentários, que eu falei assim, que eu comentei com você, de paciente que não sabe colocar absorvente. Você fala: Que é "Não". normal. E você fala: "Não, gente, não é possível". É tão normal que eu, quando eu comecei a trabalhar muito cedo, eu tive que colocar absorvente interno. Minha mãe nunca tinha usado também. Ela não sabia, porque era uma coisa Nossa. nova. E ela assim: "Eu não consigo te ajudar". E aí teve que vir uma outra pessoa de fora para me explicar como usar, porque nem isso era explicado. Não é explicado. Tem uma propaganda, não Não é explica como falado. usar. E Não. aí? É isso mesmo. E assim, aquelas perguntas tão simples para mim, tão fáceis de responder, mas tão importante para elas e tão difícil, foi que começou a falar assim: "Nossa, eu preciso ajudar alguém". Se eu conseguir ajudar uma, 2, 3 pessoas já é o suficiente, mas eu preciso ajudar alguém, eu preciso fazer alguma coisa para isso, com coisas muito simples. Eu não fico ali na internet falando sobre a fisiologia, a patologia de uma doença, até porque não é isso que a paciente precisa saber. Ela precisa saber como prevenir as coisas, ela precisa saber que um simples exame pode prevenir ela de ter um câncer, que um simples diagnóstico muito cedo previne dela morrer daquela doença. E hoje em dia a gente consegue fazer isso, a medicina evoluiu muito, então eu consigo fazer diagnósticos muito iniciais. E isso ajuda completamente no tratamento da paciente. Você já recebeu algum tipo de comentário negativo ou pejorativo nas suas redes Ah, sociais? já. Acho que todo mundo, né? Relacionado à sua profissão ou Já. sobre o assunto que você estava falando? Sobre o assunto e sobre minha profissão também, já. Eu atendo algumas pacientes que são conhecidas na mídia e já recebi: "Ah, só tá fazendo isso porque ela é conhecida, nunca trabalhou no SUS na vida, faz isso só porque é hospital particular", que não sabe, né, gente. A maioria das pessoas que falam besteira por aí é que não conhece nada da sua vida, né. E aí você responde cada um Nada, ou não? ignoro, totalmente. Ignoro, respondo nada, faço nada. É uma coisa que realmente não me abala, assim, não faço nada. Porque, assim, o que que vai mudar na vida dele e na minha? Absolutamente nada. Quando começa a falar muita baboseira, eu bloqueio, aí eu tiro também. Quando é Mas agressivo? mas geralmente é isso, é assim, tipo: "Ai, só tá fazendo isso porque é particular, porque tá aí". E não é verdade, a gente tem vários colegas médicos que não trabalham mais com assistencialismo, com o paciente ali tete Uhum. a tete, mas que levam muita informação, que ajudam muito. Então, assim, eu acho isso uma vertente muito legal também para as pacientes.
Mas é assim, a gente vê às vezes alguns médicos, não estou generalizando, que às vezes também a pessoa está ali fazendo conteúdo o tempo inteiro, porque ele está mais focado na rede social do que realmente na saúde, para ter, sei lá, seguidores, para falar que ele é o bam bam e tal. Você acha que tem um controle disso ou as pessoas que veem uma pessoa que está passando uma desinformação denunciar essa pessoa para as pessoas tomarem cuidado, porque a gente vê muito hoje, né? Pessoas que nem médicos são se passando por médicos. Isso acontece muito e, assim, não tem acontecido só na medicina, né, Em em tudo. tudo. E não tem, né, gente, não tem uma organização, uma comissão que veja o que tá certo e o que é errado. Foi o que aconteceu com uma médica formada começou a falar que a mamografia não valeria a pena tanto fazer. Ela não falou assim: "Não faça mamografia", Uhum. mas ela falou assim: "Olha, dá uma olhada se realmente vale a pena fazer, se não vai". Então, assim, essa desinformação pode acontecer de médicos e não médicos, mas tem crescido muito. Assim, de só realmente pela pessoa ficar mais conhecida, ficar mais famosa, mas acredito que isso seja também em todas as áreas aí, né. Que impacto as redes sociais têm na autoimagem e autoestima das mulheres? Absurda, né, o que a gente comentou da Tati, Machado. Uhum. Tem a Cariúcha agora, uma apresentadora negra na Sim. televisão. Uma menina negra olha ali e fala: "Caraca, uma mulher negra, uma Uma apresentadora mulher linda, negra". aliás. Sabe, assim? E aquilo é muito importante para as meninas, que elas olham e falam assim: "Eu também posso chegar lá". E não só aquele mundinho de País das Maravilhas, de casas de fortunas, e não desmerecendo também quem teve isso, Sim. porque muita gente também que conseguiu isso foi com muita luta também, né. A gente só vê o resultado, não vê o tanto que essa pessoa percorreu para chegar onde chegou. Mas ter essa pessoa que ela olha e se identifica, isso para as adolescentes é muito importante. Você chegou num ponto dessa de autoimagem. A gente viu até a Virgínia agora que acabou de ter filho, que ela depois do parto ela já estava com a barriga chapada. Tinha muito mito da mulher falar assim: "Ah, se você engravidar depois dos 30, amor, você vai virar um bagulho, você não volta nunca mais, o teu corpo é outro". Aí assim, vou engravidar mais cedo para voltar e já ter minha vida normal, já fiz a minha função. Você acha que dá para primeiro a pessoa pariu e, sei lá, em 2 semanas ela já tá com a barriga antes da gravidez? Existe isso ou não? Existe, existe. Até Ai, que porque raiva! eu odeio ela, mas existe, existe. É É claro que, assim, genético isso, ou não? também pode ser genética, ela vem de uma família que a não tem tendência de engordar, mas também tem muito, luta dela também, né. Sim. Ela fez uma dieta extremamente restrita, ela fez certinha a dieta, porque todo mundo também quer chegar na vitória, mas não quer percorrer o caminho até lá, né. Ela fazia atividade física, ela engordou pouco na gestação, então tudo isso influencia. Uhum. É claro, gente, ela tem uma vida financeira muito maior que 99,9% da população. Isso também conta, né, Sim. gente? Eu acho que assim, as pacientes podem olhar ela e falar: "Poxa, que legal, ela super emagreceu pós-parto, 15, 20 dias, não sei, eu acabei não acompanhando ela, e está com um corpo maravilhoso, que eu não tinha nem antes de engravidar, quanto mais agora pós-gestação". Mas ela também tem que entender que são realidades diferentes. Sim. Por isso que a Tati Machado, Machado, que está acima do peso para a sociedade, e ela está super feliz para isso, ela fala assim: "Olha, uma paciente que não está no padrão, eu posso sim vencer uma dança, eu posso sim fazer algo que eu quero". Isso, a menina olha e fala: "Poxa, eu também não sou um padrão e posso chegar lá. Eu também posso ser uma apresentadora que nem a Cariúcha, uma apresentadora negra lá, que não quis alisar o cabelo. Ela tem o cabelinho lá dela todo enroladinho. Então ela quis manter. Se você olhar nas redes sociais dela, milhões de pessoas falam assim: "Você não vai consertar esse nariz de preto? Sei lá. Você não vai fazer isso? Você não vai alisar o cabelo?" Pessoas que estão indo ali para quê? Para ela seguir um padrão da sociedade. E ela: "Não, meu nariz é assim, ele vai ficar assim". Falando de padrão da sociedade, eu vi uma entrevista da Maju, que faz o Fantástico, que ela falou assim: essa coisa de congelar óvulos. Porque quando a mulher chega, não sei como você trata Sim, com as pacientes, meu ginecologista, ele começou: "Olha, você já está entrando depois dos 35, tem-se uma conversa, depois é mais difícil naturalmente você engravidar, se você quiser você tem que congelar o óvulo quanto mais cedo", esse papo todo que tem com a sim. gente, que é uma novidade, então, tem que ser colocado. E ela colocou que ela falou assim:
eu nem sabia se eu queria congelar ou não. E parecia que eles estavam me forçando a congelar para ter uma opção mais tarde. Mas eu não sei se eu queria ser mãe ou não queria, mas a sociedade, as amigas que já congelaram, tipo, já congela, já fica tranquilo. Você tem que tomar uma bomba de hormônio, você tem toda uma transformação, tem uma parada psicológica, não é uma coisa tão simples para uma mulher gerar um filho, ter essa responsabilidade. Aí ela falou: "O dia que eu falei: 'Eu não vou que eu não quero ser mãe'", ela falou: "Pararam de me cobrar, pararam de saber que ninguém falou mais nesse assunto, e aí eu pude realmente pensar se eu queria fazer aquilo ou não, se eu queria ser mãe ou não". Você entende nesse Eu assunto? entendo Você acha que como que faz a mulher realmente agir por vontade própria, por tendo uma que a gente é pressão. bombardeado o tempo inteiro da sociedade para ela agir de uma maneira padrão que todo mundo faz? Eu entendo a fala dela por essa pressão, mas eu também entendo o outro lado, de pacientes que vêm para mim com 39, 40 anos e falam assim: "Poxa, meu médico nunca falou sobre esse assunto, e eu queria ter colhido". Então, eu Hum. acho que é muita forma de você abordar isso. Eu acho que obrigação do médico, sim, falar para todas as pacientes. Ficar ali toda a consulta, e aí, vamos? E aí, vamos? Aí não. Mas eu acho sim, você tem obrigação de dar informação para Explicar, né? paciente e explicar o que pode e o que não pode acontecer. Talvez ali o médico foi um pouco mais agressivo, digamos assim, em relação às palavras, foi um pouco mais invasivo ali no limite que ela quis colocar e ele ultrapassou esse limite. Mas eu acho sim que você tem que dar informação para o paciente. Para todos os meus pacientes eu falo: "Olha, você está pensando em engravidar? Não. Você não quer engravidar ou você não pensa em engravidar agora? Ah, Não talvez sei. não, não sei". Eu acho que tudo na vida a gente tem que ter um plano B, né. É Uhum. diferente você chegar aos 40, aos 43 anos, virar e falar assim: "Eu não quero ter filho", maravilhoso. Agora eu não posso ter filho é outra história. Mas é um tratamento caro. É um tratamento caro, Tem mas no SUS? tem no SUS. Você pode congelar óvulos no Não é SUS? todo mundo que chega e fala: "Ai, quero congelar", e congela. Mas algumas pacientes que têm alguma patologia, que têm alguma doença, podem sim congelar óvulos. Não porque Pode ela quer tardar a não, maternidade. infelizmente, que eu conheça de projeto, não tem. Em muitas empresas estão começando a pagar isso, a financiar isso para as mulheres. Mentira. Justamente por quê? Porque ele não quando você está no seu auge da sua carreira, aos seus 40, 39 anos, 38, ele não quer que você saia de licença maternidade. Então ele fala assim: "Olha, você não quer adiar um pouquinho sua maternidade, já que você está me dando tanta produtividade? Eu vou pagar o congelamento dos seus ovos, seus 44, 45 anos você põe seus nenenzinhos". Tá acontecendo Jura? muito, muito. Eu tenho várias pacientes que trabalham em empresas grandes, que estão financiando isso para as pacientes, de congelar os óvulos, para retardar realmente, para não tirar ela do mercado de trabalho. Porque ela sai do mercado de trabalho por um tempo ali, né. Sim. São as consultas de pré-natal. Mais uma coisa que a sociedade também cobra da mulher, que quando ela entra num trabalho, se ela falar: "Ih, engravidei", putz, acabou a vida dela. É bem isso. Muitas entrevistas de cargos altos, a primeira coisa que Tem eu filho, não tem, você quer tem filho, engravidar? você quer engravidar, não quer que você use método anticoncepcional. Acontece muito, muito, Você usa método anticoncepcional, que abusivo isso também, né. Você extremamente. tem uma relação sexual É, ativa? é. Tipo, não te interessa, amigo. Então, assim, é uma coisa então, assim, eu entendo a fala dela em relação dela ter se sentido, invadida ali no espaço dela e pressionada. Uhum. Mas eu também acho que as pacientes sim têm que ter essa informação, elas têm para ter essa opção. Quero ou não posso. Não quero ter, sua opção e tá Tudo tudo bem. bem. Agora o não quero é pesado, porque aí sim, aí você vai correr atrás de um prejuízo muito maior. Antigamente era muito caro, hoje em dia é um valor bem mais baixo do que era, mas ainda é um valor Para nossa realidade é um valor bem muito caro, caro, mas sim, já foi muito mais. porque, assim, você paga um valor para colher os ovos, depois, se você quiser fecundar, você vai ter que É pagar um outro outro valor. valor, fazer o tratamento, e pode ser que aquilo não Dê vá certo. dar certo, aí você tem que fazer uma outra vez, E você não é paga anual, né, você paga sim, anual ali a casinha dos seus óvulos lá, você paga ali a mensal o anual não é uma coisa para deixar tão lá. tão Não, não o povo fala: "Ai, simples. congelou teus ovos", gente, não é todo mundo que tem condições de congelar óvulos também. Não, e é o que você falou, é uma parte ali hormonal importante, é uma parte psicológica, você tem que parar um tempo da sua vida ali para você ir ali: "Ah, vem faz um ultrassom, ah, não deu certo, volta daqui 2 dias, faz de novo o ultrassom, agora deu, agora não deu, ih, esse mês foi muito, vai para o mês que vem". Então não é uma coisa que tem meio e fim, mas é uma coisa que você não consegue planejar 100% não.
Não, e tem que ter um entendimento também que a mulher tem que, às vezes, fazer a aplicação no horário, porque é todo um cronograma. E, às vezes, a mulher faz escondido no trabalho, porque tem medo de alguém achar alguma coisa também. E é uma parte hormonal muito importante, né? Sim. E a gente já é regida muito pela parte emocional e hormonal ali, tá coladinho o nosso, né? E faz uma variação hormonal bem importante, sem dúvida nenhuma. Você acha que o fenômeno do cancelamento afeta profissionais da saúde e suas práticas? Acho que sim, muito menos que os influencers, né, na vida, mas acredito que sim, acho que tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né. Que uma pessoa começa a dar muita má informação, as pessoas param de seguir ela ali. Mas muita paciente eu falo muito para os pacientes, hoje em dia, que para mim isso é o lado ruim, o Instagram virou o currículo do médico. Muitos pacientes vão no médico porque ele tem, sei lá, 1 milhão de seguidores, sei lá quantos milhões de seguidores. E não porque ele foi e perguntou, porque foi uma indicação, porque ele achou o médico legal. Foi porque ele tem muitos seguidores, ele vai lá nele. Ou pesquisar também, eu acho que a pessoa tem que entrar lá e ver o que ele tá falando ali, se é coerente, não é, né? Mas a paciente é leiga, né? As pessoas são leigas, então é difícil. O médico tá ali super bonito, falando bonito, a paciente vai falar assim, não, isso que ele tá falando é errado. Então é muito difícil isso Olha, eu já vou ouvir falar de tudo, de ator, você escolhe por número de seguidores, qualquer área, modelo, agora médico? Médico, infelizmente. Hoje em dia é muito a nossa realidade. Hoje em dia é muito a nossa realidade. Você já considerou se afastar das redes sociais devido ao ambiente tóxico, e se sim ou não, o que motivou a ficar? Não, nunca chegou a tanto, assim, nunca aconteceu de ter falas ou comentários que chegasse ao ponto de eu falar: "Ai, não", eu sou adepta, eu gosto, eu faço algumas coisas, mas não é aquela coisa café da manhã, almoço e janta também, não consigo passar 24 horas ali, sabe. Mas não, nunca aconteceu de ter alguma coisa tão agressiva assim, não. As pautas que você coloca na tua rede, é devido ao que você está vivendo, que você está sentindo que as pessoas É. estão querendo saber mais, você vai dosando dessa Eu maneira? vejo muitas perguntas dos meus pacientes. Eu vejo muitas vezes, alguma influencer que fala alguma coisa ou que tá passando por alguma coisa, e você vê o lado triste também disso. Eu fiz um post agora falando sobre estupro dentro do casamento, em relação a pacientes que estão na menopausa, começam a ter secura vaginal e o marido não entende aquilo, ela está sem tratamento e ela não quer ter relação sexual e o marido acaba forçando aquilo, e as pessoas acham que por estar dentro de um casamento, isso não é um estupro. E É, assim, obrigação. é obrigação. Você é mulher, você é esposa. Você tem que ter relação sexual com seu marido, você querendo ou não, ponto. Você casou pra isso. E não é verdade, né, gente? Isso é um estupro. Toda vez que você não quer ter alguma relação e você é forçada, isso indiferente de quem seja, isso é um estupro. E eu fiquei muito triste de ver tantos relatos de pacientes me mandando, de pessoas que eu não conheço mandando, passei por isso, passo por isso acontece também. Então é uma coisa que você fala assim, mas isso não acontece muito, gente. Acontece muito. Eu queria falar tanto mais. Ai, vamos fazer um Tá bom, outro. bora, vamos marcar. Queria agradecer muito Obrigada. você aqui, acho que foi muito esclarecedor. Quero que você deixe suas redes, que as pessoas possam Sim. falar com você se tiverem dúvidas. Eu queria até ter falado também, porque tem muita estética vaginal, tem Muito. cirurgias, mas a gente vai falar no próximo. Vamos agendar. Mas dá pra conversar lá também, né? Também. Quais são suas redes? É Silvia Castanheira, _Hike. Eu faço o possível sempre para estar lá, para estar ajudando vocês, para dar informação realmente de qualidade para vocês. Nem sempre consigo responder tudo, mas geralmente eu consigo responder. Eu tenho uma clínica ali na Itapeva, que é uma das travessinhas da Paulista. Então, toda vez que eu conseguir ajudar vocês, eu vou estar à disposição aqui de vocês. Ela às vezes demora, mas ela responde. Só se Responde. você for grosseira, aí esquece. Ai, não, né? eu vou te tirar. Vou Bloque. bloquear Eu você. também dou um bloco. Também, nem respondo. O meu, mas quando tem um cunho mais sexual, eu já dou uma bloqueada. Quando o cara começa a falar mais graça, vai se ferrar. Você tira. Eu Vai também pra não outro fico lugar. discutando muito. Olha, a gente tá no YouTube, Spotify, no Box Play também. A gente tem aqui o QR Code, que vocês vão ver do lado esquerdo da telinha de vocês. É só apontar a câmera do seu celular, vai ter lá todas as nossas redes também. Muito obrigada. Tem um sininho pra... Vocês sabem toda a história. Tem um sininho, seguir a gente, que a gente vai avisar quando vai chegar os nossos novos episódios. Obrigada, meu Imagina, amor. foi um prazer. Obrigada Muito mesmo. esclarecedor mesmo. A gente vai fazer um outro. Vamos combinar. Obrigada. Obrigada. Querida. Obrigada.